Então, eu comecei a reparar, toda vez que eu falava de fora, que eu falava da minha história, de superação, que eu falava sobre recomeço, eu atraía muita gente. E aqui você já chegou com cara de trabalhar no gerando conteúdo e dessa forma. Eu falo que eu intensifiquei a energia nisso. Eu já estava fazendo fora, mas com os trabalhos eu não tinha tanto tempo. E aí, quando eu voltei, eu tinha uma reserva. Eu falei, eu não vou mexer com outro trabalho, nem outra coisa. Eu vou me sustentar com esse dinheiro e até eu ir aparecendo trabalho. Então, assim, aí eu comecei a intensificar a força, gastar toda a minha energia nisso. Então, produzindo muito conteúdo. Tem dia que eu gravo 5, 7 vídeos por dia. Então, eu fico 24 horas estudando estratégia. Aí eu fui me aperfeiçoar em todo que engloba o conteúdo, porque às vezes as pessoas veem criação de conteúdo como só gravar um vídeo, mas tem toda uma estratégia por trás. Então, eu fui entender, de fato, como que fazer isso. Então, fui ir atrás de mentoria, de cursos, enfim, me especializar. E aí, tô nessa. Eu comecei a reparar, toda vez que eu falava de fora, que eu falava da minha história, de superação, que eu falava sobre recomeço, eu atraía muita gente. Então, eu falei assim, aí tá minha galinha dos ovos de ouro, que é a experiência fora. Eu posso inspirar as pessoas que estão lá e também querem recomeçar e não têm coragem. Eu falo que eu comecei, que o que mudou, assim, a minha criação foi falar de assuntos que ninguém tava falando. Tipo? Assuntos pessoais. Tipo, eu falei muito da morte dos meus pais, né? Não como vítima, mas como o que eu tinha passado quando eu estava fora. Sobre as experiências fora, sobre a vida fora. O que não era tão bom quanto as pessoas achavam. Então, já foi saindo um pouco do óbvio, porque todo mundo vê fora só as partes boas. Então, eu trazia um pouco as partes ruins. Então, falei muito, sempre fui muito fiel com a minha audiência. Então, eu fui criando um senso de comunidade ali. Então, as pessoas que foram me acompanhando, elas foram vendo tudo da minha trajetória. Eu não fui escondendo nada. Eu fui falando tudo que eu achava que era relevante para alcançar mais pessoas. E eu acho que as pessoas foram se identificando e foi crescendo a rede.